Boa noite, irmãs, as irmãs aqui presentes, as da live. Vamos orar pela palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, nosso Deus, nosso Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de mais uma vez vir aqui, Senhor. Estar aqui, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, Pai. Ser conosco, Senhor. Abre o nosso coração, os nossos ouvidos, ó Pai. Que o Senhor traga hoje, Pai, mais uma vez a Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a reflexão, eu pensei uma coisa para falar mais especificamente para quem está em casa. Eu tenho pensado isso e hoje resolvi falar. Se você está em casa, mas pode estar aqui, faz um esforço, né? Põe lá, separa essa data, esse dia, essa terça, esse horário, para estar aqui com a gente. Tem sido tão bom estar aqui. Acho que todo mundo que está aqui pode dar esse testemunho. Mas o que eu queria falar mesmo é que se você está em casa e não tem como vir, faz o culto na tua casa. Na hora do louvor, louva também, não só assiste. Quando a gente estava na quarentena, né, a gente estava realmente impossibilitado de vir aqui, e o culto tinha que ser assim, não tinha outro jeito. Eu fechava o meu quarto e na hora do louvor eu cantava muito, mesmo sem importar se as paredes vão ouvir, se o vizinho vai ouvir. E orava também na hora da oração, ficava de pé na hora que todo mundo estava de pé. Então não só assista o culto, se puder, faça o culto na sua casa. Eu senti de falar isso hoje, deve ter algum motivo, você que está aí, você ouviu, você sabe. E a reflexão que eu trouxe hoje para a gente começou, na verdade, no domingo de manhã, quando eu vim ao culto, e a Carol começou a ler o Salmo 103. E tocou tanto para mim, foi tão bom. E tem muito a ver com o nosso culto aqui de oração de mulheres. A gente sempre tem falado aqui como Deus tem feito, não é? Como Deus tem respondido às nossas orações. Nós temos tido vários testemunhos, muitos mesmo. E até para você que está em casa também ficar mais curiosa, quando acaba aqui, que encerra, fica melhor ainda, a gente conta os nossos testemunhos. Você vai vir aqui, você vai ver. E no domingo, quando a Carol começou a ler o Salmo, um dos versículos foi muito especial. O Salmo é todo muito bonito, ele é muito longo, mas eu ia pedir para a Alexandre colocar do 1 ao 10 o Salmo 103, para a gente dar uma olhada nele. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Agora, esse é o versículo que eu achei especial. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Vocês já imaginaram se o Senhor nos respondesse de acordo com os nossos pecados e com as nossas iniquidades? E a gente tem visto aqui que Ele não nos responde assim. Está lá o Salmo e a gente tem testemunhado isso. Se a gente parar para pensar, a gente até fica com vergonha, né? E fazendo o estudo, vocês devem saber, eu não sabia a diferença de pecado e iniquidade. Para mim era sinônimo, uma coisa próxima. Mas não é. Pecado é o erro, é pegar um caminho errado.
É saber que tem um jeito certo de fazer, mas fazer o jeito errado. E a iniquidade é quando a gente já se sente confortável dentro daquele pecado. O pecado já é uma coisa comum para a gente. E hoje a gente vê muita coisa assim, né? Que não é legal, mas a gente já tolera. Isso é iniquidade. E todos nós temos pecados e temos iniquidades. A gente luta contra isso, é verdade, mas nós temos. E se Deus fosse responder de acordo com eles, o que seria de nós? Então a gente imagina o amor de Deus por nós. Nós aqui no mundo, na terra, imagina aí qual o maior amor que você conhece na terra. Eu entendo, posso imaginar que é um amor de uma mãe por um filho. A Ercília trouxe semana passada, né? A mãe amou tanto o filho que abdicou de ter o filho para que ele tivesse vida. É um amor muito profundo, o amor de uma mãe por um filho. Ou a pessoa que faz, às vezes, de mãe, né? Que cria, que conduz, uma mãe. Então, se a gente multiplicasse esse amor de mãe da terra, de nós aqui viventes, a milésima potência, ainda assim não chegaria ao tamanho do amor de Deus por nós. Porque se assim não fosse, Ele nos responderia de acordo com o nosso pecado e nossa iniquidade. Então, nós aqui, que temos tido muitas bênçãos, muitos milagres para contar, é nosso dever passar esse testemunho, né? A gente sempre tem falado sobre isso, porque isso demonstra o quanto Deus nos ama e o quanto Ele nos trata de maneira diferenciada. Em Lucas 11, do 9 ao 13, fala assim: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai, do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Nesse capítulo, os discípulos estavam pedindo a Jesus que os ensinasse a orar, porque as orações dos judeus naquela época eram repetições e eram vazias. E os apóstolos, os discípulos, estavam vendo que não era assim a forma correta de orar. E Jesus simplesmente disse: pedi e será dado. Então a nossa oração, a gente pede. A gente pede porque conhece o caráter de Deus. A gente pede porque sabe que Ele não vai nos retribuir de acordo com aquilo que merecemos. Então a gente não pode, quando a gente conta as bênçãos, né, a gente nunca pode esquecer que é a graça divina que nos dá isso. A gente nunca pode dizer que é nosso mérito, porque não é. É a graça que é um favor imerecido e que nos faz ter esses testemunhos para contar. A nossa fé é que nos faz pedir, porque nós conhecemos o Deus que temos. Nós sabemos o quanto Ele nos ama e o quanto Ele não nos responde de acordo com o que nós merecíamos ter de resposta. Deus responde às orações. Ele sabe todas as coisas. Nós não precisaríamos orar, pedir. Ele sabe tudo que a gente precisa. Mas Ele disse ali, pedir. E nós fazemos isso como uma demonstração de fé, de coragem também, não é? Porque a gente se aproxima de Deus Todo-Poderoso e pede, não é? Mesmo sabendo de tudo que a gente peca, de tudo que a gente erra. Então, os nossos testemunhos são agradecimentos à bondade do Senhor. E o que eu pretendia com isso era que a gente sempre testemunhe, a gente sempre traga, né, à luz dos nossos próximos o que Deus tem feito. Porque se não fosse Ele fazer pela gente,
dificilmente a gente sobreviveria, né, a tudo isso que a gente tem passado. E eu tenho sentido muito isso, às vezes uma pequena coisa, né? Eu sinto aquela vontade, eu tenho que contar para alguém. Foi Deus que fez. E agradeço a Deus porque Ele faz ver essas coisas, porque talvez em algum passado assim eu recebia também essa graça, mas talvez não visse. E passava batido, né? Isso é feio, né? Ser mal agradecida, não ter gratidão. Mas hoje eu agradeço muito, porque pequenas coisas, para mim, né, a gente chama pequenas coisas, não são. Mas a gente tem olhos para ver, para sentir que foi Deus que fez e agradecer e dar testemunho disso. A gente tem feito muito isso aqui, graças a Deus. E Deus ouve e responde. Nem sempre Ele responde com um sim. Mas aquele não que a gente ouve de Deus é a melhor resposta que a gente tinha para aquele momento. Porque nenhuma resposta que vem de Deus é ruim. A gente pode não entender esse não agora, mas a gente vai entender lá na frente. Às vezes também são coisas que responde sim, que não era que a gente não entende, mas porque sim, lá na frente você vai ver. Então que a gente nunca duvide que a resposta de Deus é aquela melhor para aquele momento, para aquela hora. Porque Ele sempre responde, nem sempre de acordo com o que a gente pensou que Ele ia responder. Mas acredite que foi o melhor. Porque, como a gente cantou agora, né, Ele só dá o melhor para os seus. Então a gente precisa ser grata, ser humilde e ser reconhecido. A gente precisa testemunhar, espalhar o bem que Deus nos fez, não guardar a bênção. E lembrar que não merecemos nada, nada é mérito nosso. Nós fazemos a nossa parte, é verdade. Se a gente quer um emprego novo, a gente batalha por ele, né? A gente estuda mais, a gente vai bater na porta. Mas quando a gente consegue aquele emprego, a gente não pode dizer, como eu sou capacitado, eu sou ótimo, consegui aquele emprego. Antes de tudo, a gente tem que pensar, foi Deus que me deu, e me deu pela graça, porque eu não merecia. E o amor de Deus, que é puro, infinito, sobrenatural, tem movido os céus por nós. A gente tem visto muitas coisas. E ainda veremos, porque a gente sabe que Deus ainda não respondeu muitas coisas, mas Ele vai responder. Ou melhor, Ele já respondeu, a gente ainda não alcançou. Então, o que eu traria hoje é que a gente esteja sempre atento para ver todos os milagres que Deus tem feito, pequenos ou grandes, como a gente chama, que não é assim, né? Não são pequenos nem grandes, são milagres. Mas algumas coisas são do dia a dia, então a gente tende a chamar pequeno. E outros são milagres assim que a gente está precisando desesperadamente, né? E a gente chama ele de grande. Mas todos são milagres, e todos são pela graça, e todos são para a gente testemunhar, e todos são para a gente dizer que Ele respondeu não de acordo com o que eu merecia, nem de acordo com o que eu apresento pela minha capacidade. Ele responde pelo amor infinito e sobrenatural que Ele tem. E no Salmos 3:2 que a gente leu, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos, que é ser grato o tempo todo, não esquecer de bênção nenhuma. Às vezes a gente lembra, eu falei da outra vez, né, eu ganhei uma graça que eu tinha esquecido, que coisa feia, eu tinha pedido, ganhei e esqueci, e depois, mas eu lembrei, e fiquei até envergonhada. Senhor, é verdade, eu pedi e recebi, glória a Deus. Então, que a gente nunca esqueça de nenhuma das suas bênçãos, que a gente possa saber que nada a gente ganhou porque merecíamos, que tudo foi a graça que Deus deu, que nada foi pago de acordo com o meu merecimento, que Ele não olhou a minha iniquidade nem o meu pecado, que Ele olhou apenas que eu sou uma criatura dEle, que Ele me criou, que eu sou um filho dEle. E o amor dEle é 1000 vezes, milhões de vezes maior do que o maior amor que a gente conhece. Então era isso que eu tinha para trazer hoje para a gente refletir.
e testemunhar sempre, né? Obrigada, em nome de Jesus, amém.